Então, pessoal, o estado do monitor antes da troca da película é esse aqui, com essas manchas esbranquiçadas, né? Dá pra ver nesse pedacinho aqui que ainda não está ruim, que dá pra ver como era pra ser, né? Bem preto. E aonde tá manchado, esbranquiçado, né? Esse vídeo é a primeira parte de duas do reparo do LCD desse monitor. Aqui vou falar como identificar o defeito detalhadamente, de maneira facilitada, com muitas dicas. E na parte 2 eu mostro a instalação da película na prática com detalhes. Antes de começar os procedimentos, é importante entender alguns pontos. Os defeitos podem acontecer em diferentes camadas do seu LCD, seja monitor ou TV. O problema que estou mostrando nesse vídeo aqui do canal, que faz parte do nosso mini curso sobre LCD, é um tipo diferente de defeito, mas que também gera manchas. Eu deixei aqui uma playlist desse meu mini curso gratuito, aqui nos cards, onde explico vários tipos de defeitos que podem aparecer nas telas LCD, como manchas internas e externas, linhas e telas que não acendem ou acendem e logo apagam. Assim, você vai conseguir identificar e resolver qualquer problema parecido que tiver na sua tela. E antes de comprar a minha película, que eu mostrei pra vocês, eu tive que descobrir qual era a polaridade desse monitor. Ainda mais que é um monitor TV, poderia ser polaridade de monitor ou de TV. É mais comum em monitor ou TV. Pra descobrir com certeza, eu utilizei um óculos de sol polarizado, que com ele eu consigo descobrir o grau. Pra fazer isso, eu coloquei aqui, né, o óculos na frente e fui girando pra descobrir quando a imagem escurecia e quando a imagem clareava. Olhando aqui, dá pra ver bem. Vou colocar aqui só pra vocês verem, que reto fica um pouquinho escuro. Se eu vou chegando um pouquinho aqui pro lado, ó, vai clareando mais, até voltar a escurecer um pouquinho mais. Essa posição é que fica mais clara. Se eu botar totalmente inverso, é que fica totalmente escura. Então, se é aqui na diagonal, apontando aqui ó, pros cantos do monitor que ele clareia e ao contrário ele escurece, é que eu tenho 45 graus. Se fosse assim, em pé, seria 90 graus. E se fosse assim reto, o mais claro, né, seria a película de 0 graus, que normalmente é em TV, e monitor normalmente é 45 mesmo, que é esse ângulo aqui. Foi a forma mais fácil que eu consegui para descobrir isso daqui. Aqui com a própria película que chegou, se eu colocar ela retinho, fica claro. Se eu for girando, chega uma hora que, tá vendo, escurece. Essas manchas que tá colorida é porque a película tem um certo filme de proteção, né? Tem uma película na própria película para proteger, né, dos dois lados. Uma maneira fácil de descobrir o ângulo também é com essa película de identificação de ângulo, que é bem baratinha e irei deixar o link aqui embaixo para vocês. Mas tem uma outra forma de identificar o grau sem usar nada, que irei mostrar agora para vocês. Aqui, pessoal, para vocês entenderem melhor, eu vou desenhar aqui um vidro e mostrar nesse monitor que tá com problema também, um outro monitor, para vocês entenderem essa identificação e também identificar mais fácil quais são as películas que estão com defeito até sem abrir. Vamos lá. Aqui no ângulo de 45 graus, teria a película da frente, a gente teria, assim, né, o ângulo de 45 graus. A caneta tá meio fraquinha, mas acho que dá para vocês entenderem aqui a ideia, né, 45 graus. Vou fazer aqui novamente em outro vidro para vocês entenderem melhor. 45 graus, 45 graus. Estamos aqui em 45 graus. Nesse caso aqui do meu, que tava ruim as duas películas, eu precisava de duas películas. Eu acabei comprando duas, só por garantia mesmo. Se a primeira não ficasse boa, eu teria mais uma opção. Só que como as duas estavam ruins, eu pensei o seguinte, eu teria que comprar uma nova película, que é uma película de 145 graus. Mas se eu pego as duas películas iguais, com o mesmo ângulo, que nem está aqui na minha mão, e como a cola das duas está virada para o mesmo lado, eu sou obrigado, né, na hora que eu for colar no vidro do LCD, eu sou obrigado a virar a minha película, né, para poder colar no vidro. Uma vai estar com o lado da cola, eu vou ter que virar para colar no LCD, virei aqui, né, para colar no LCD, e a outra eu também vou virar. O que vai acontecer? As duas vão se cruzar. Essa eu vou colar, né, certinho, no ângulo de 45, eu vou colar na frente. A outra eu vou colar na parte de trás do LCD. E quando as duas fizerem o sanduíche do LCD no meio, mesmo sendo iguais, elas vão gerar o ângulo de diferença de 90 graus, que é o que a gente precisa, certo? Então, comprando uma película igual, e na hora que você vira para jogar atrás do vidro do LCD, uma de um lado e outra do outro, você automaticamente vira, né? Porque a cola, quando você vai botar aqui, você vai virar para botar a cola aqui, ela vai gerar esse ângulo. Ou seja, se você tiver problema nas duas películas comprando igual, nesse caso de monitor, vai funcionar. Originalmente, a minha era um pouco de grau a mais, mas isso não muda na visão. A tela ficou boa, como vocês puderam ver o resultado, vou mostrar mais no final. O que muda é um pouco o ângulo da visão. Se dava para ver um pouco mais de cima, agora dá para ver um pouco mais de baixo, ou o oposto. Mas no ângulo reto, como é um monitor, não muda nada. A imagem fica boa, e no meu caso até melhorou, porque agora eu consigo ver melhor dos lados, se eu estiver vendo de lado, e até um pouco de baixo. Só vendo de cima que eu sinto que deu uma sombrinha. A sombra que tinha de baixo passou para cima, mas olhando reto ficou perfeito. E mais uma dica aqui, que olhando para esse monitor que está ruim, para descobrir aqui, como é que eu descubro qual a película que tá ruim, se é a da frente ou é a de trás? A da frente é muito fácil, né? Porque a gente já sente na mão, muitas vezes ela fica áspera, começa a levantar e fica áspera quando já gera essas linhas. E uma coisa que é interessante, ela gera essas linhas de ângulo, igual que eu fiz ali no vidro, acaba sendo visível quando dá defeito. Aqui vocês estão vendo que tem um risco no ângulo de 45? Esse é o ângulo dessa película. E como ela tem também um pouco de risco no outro ângulo, ó, ela tem riscos assim e assim. Deixa
tentar mostrar bem de perto pra vocês, tá vendo? Ó, tem um risco que tá assim. Esse risco que tá assim eu nem sinto. Mas o que tá assim eu sinto. Por que esse eu não sinto? Porque está atrás, na película de trás. Ou seja, isso já confirma que as duas películas estão ruins. Tanto a de trás quanto a da frente. Então você já sabe, quando pegar cruzado, estiver em X, estiver fazendo algum X, vai estar ruim a de trás também. Normalmente a da frente estraga mais, né? Porque tá em contato com o ar, ela fica mais marcada. Mas começa a aparecer um ou outro atrás também. Ou se for o oposto, se da frente estiver lisinha, não tiver nenhuma marcação pra cá e só tiver esses riscos de cá, aí é só a de trás, que é mais incomum, mas pode acontecer. Como é um desgaste, não é regular e nem regra. E a gente se vê na segunda parte do vídeo.